Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Educando Cidadãos. Eu sou o Paulo Miller, jornalista, e no episódio de estreia vamos falar sobre um tema essencial e muito importante, a formação de mais cidadãos éticos para a sociedade, uma proposta do projeto Educando Cidadãos que está ajudando a transformar a cultura cívica em Santa Catarina. Para esse bate-papo desse podcast de estreia, uma parceria da LESC com o Ministério Público de Santa Catarina, recebemos duas convidadas muito especiais, eu digo mais que especiais. A Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, a Vanessa Venhausen Cavalazzi, e a deputada estadual, primeira mulher a presidir a Escola do Legislativo Catarinense, a atual secretária-geral da LESC, Marlene Fengler, que acompanha também de perto as iniciativas de educação e cidadania em nosso estado. Então, se você se interessa por ética, políticas públicas, educação e combate à corrupção, fique com a gente porque essa conversa está imperdível. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, né? Uma beleza estar aqui sentado com vocês para discutir coisa boa, né? Né, Marlene? Acho que a gente hoje vai falar com o coração dos catarinenses. É isso aí. Vamos começar então falando exatamente o que é o programa Educando Cidadãos, Vanessa, que é a Procuradora-Geral do MP aqui de Santa Catarina. O Educando Cidadãos surgiu da necessidade de nós levarmos aos estudantes uma formação em cidadania mais robusta, ou seja, de falar sobre temas de controle social, de boa utilização dos recursos públicos, de um meio ambiente que sirva às pessoas, mas que não seja tratado como algo de somenos importância, de relações éticas entre as pessoas e a partir de uma perspectiva prática. Então, o Ministério Público, vislumbrando que o seu papel não é apenas processar, não é apenas garantir em juízo direitos, não é apenas dialogar com os poderes públicos, mas também dialogar com a comunidade, percebeu que nós precisamos formar cidadãos. O Educando Cidadãos, então, é isso. Um programa que resolve dialogar com a cidadania a partir das escolas, utilizando o Ministério Público, a Assembleia, diversos parceiros que se integraram nesse esforço. E hoje, quando a gente fala em diálogo, a gente fala muito, né, Marlene, também em educação, né, em como que a educação tem um papel fundamental e pode até ser um remédio, eu diria assim, para a corrupção, né? É verdade, eu acho que, primeiro, muito feliz de estar aqui com a doutora Vanessa, nossa primeira, né, mulher a ser a Procuradora-Geral do Ministério Público. É um orgulho estar aqui contigo hoje. Obrigada, querida. Falando sobre um tema tão importante. Também te cumprimentar, Paulo. E dizer que sim, a educação ela é a base de tudo. A gente sempre fala isso, é um jargão, mas é verdade. Se a gente ensina, e aí eu acho que entra o papel da Assembleia Legislativa, por meio da escola do Legislativo, né? Se a gente trabalha em conjunto, trabalhar essa questão ética, os conceitos do que é a ética e colocar isso em prática, é um papel de todos nós, é um papel das instituições, né? E aí a Assembleia Legislativa se enquadra, se encaixa nisso e se incorpora a esse projeto, que eu também, é importante dizer aqui que o Dr. Afonso Guizzo Neto começou essa luta há 20 anos atrás, uma luta solitária, e que hoje tem a parceria, né, o compromisso do Ministério Público e vários outros parceiros, e a Assembleia é um desses parceiros, de colocar isso em prática, de sair da teoria, né, fazer essa construção conjunta para que efetivamente no dia a dia das pessoas, por meio da educação, a gente consiga criar uma cultura, né, das pessoas de entenderem que ética, a ética faz parte das ações do dia a dia. Não são as grandes ações, são as pequenas coisas do dia a dia que a gente deve ensinar aos nossos filhos, aos nossos estudantes, que colar numa prova, por exemplo, é um caso de corrupção também, né? A gente tem que ensinar para as nossas crianças que desde pequena cada um tem que fazer a sua parte para o todo funcionar. Se a gente quer um meio, se a gente quer uma sociedade mais responsável, mais ética, mais honesta, a gente tem que praticar isso no dia a dia, a partir das pequenas coisas. E é nesse sentido que a Assembleia Legislativa, por meio da escola,
faz essa parceria, assinou o termo de adesão no ano passado. Nós já fizemos aqui uma formação na Assembleia, para os servidores da Assembleia também, educando também os nossos servidores, mostrando para os servidores, não só da casa, mas para todo servidor público, que fazer o seu trabalho, né, você é pago com dinheiro público, fazer bem o seu trabalho também é uma questão ética. E não fazer também é uma forma de corrupção. Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia, né, ensinar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, como se constrói uma sociedade honesta e ética. Paulo, antes de você continuar, a Marlene estava falando uma coisa interessante. Nós costumamos avaliar as nossas atitudes subtraindo a ideia de que elas possam ser antiéticas. Antiético é o outro, corrupto é o outro. Então, incorporar a ideia de que separar, por exemplo, lixo em casa e fazer a sua parte é algo central e importantíssimo, ao invés de olhar o prefeito e dizer, olha, ele é um corrupto ou ele é um mau administrador porque nós não temos uma separação adequada de lixo na nossa cidade. Mas você também não faz a sua tarefa em casa, né? Você fala de violações de ética em nível nacional, mas não percebe que furar a fila em qualquer lugar é algo que dissemina uma cultura que desemboca na última escala, desemboca nesse lugar. Então, formar cidadãos significa também dotá-los dessa percepção de qual é a sua responsabilidade na constituição de um país, de um lugar melhor para todos. A Marlene deu um exemplo muito claro quando a gente fala em educação, né, Marlene, que é a questão, às vezes é muito difícil a gente admitir que no dia a dia a gente cometeu algum ato de corrupção, né? Pequenos atos do nosso dia a dia são atos de corrupção. Colar na escola é um ato de corrupção, furar fila no trânsito é um ato de corrupção, e a gente não consegue admitir isso. É muito mais fácil, a procuradora falou muito bem isso, né, apontar o dedo para o outro, ao invés de a gente olhar no espelho também, né? Mas eu quero também tocar num outro ponto, que é a questão da infância, né? Porque é tão primordial, a gente tem uma ferramenta tão boa, que é a formação ética, por que não começar na infância, né? O programa, ele tem justamente essa base, começar lá na infância, com os pequenos, para que esses pequenos possam replicar também conhecimento, né, procuradora? E isso é fantástico, né? Porque existe uma miríade, uma pleiade gigante de metodologias que você pode empregar, né, para disseminar isso, que podem ser utilizadas. Jogos, redações, concursos, ou seja, o exercício prático da cidadania. Nós temos em Tubarão, nós temos um exemplo fantástico, né? No Colégio Deon, em Tubarão, um dos jovens, depois de participar, né, do debate sobre ética, criou um jogo online numa plataforma super conhecida, Roblox, que tem a ver com ética. Então, o personagem só pode avançar a partir do momento em que ele faz boas escolhas éticas ao longo do caminho. E quando ele não faz, ele perde pontos, ele entra num caminho ruim, enfim. Estimulando e criando situações práticas que fazem com que as crianças façam boas escolhas, né? Isso é um dos exemplos, uma das sementes que foi plantada e floresceu, né? Imagina o quanto que a gente pode fazer florescer ao redor do Estado. Com certeza. A Marlene, ela foi presidente, a primeira mulher presidente da escola do Legislativo, e a escola que tem um papel fundamental quando a gente fala em educação, né? Principalmente na questão da formação ética de bons governantes, de formar bons políticos também. O que você enxerga, Marlene, de diferente nesse programa, né, no Educando Cidadãos? Eu acho que é exatamente isso, assim, cada um fazia a sua parte, o que a doutora Vanessa falava antes. Se a Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, conseguir levar ao maior número possível de crianças e adolescentes esse conceito, essa ideia, ou não é nem levar porque isso não é novo, né? Mas é você relembrar os valores, relembrar o que efetivamente é importante. Quando a gente traz aqui mais de 1.000 vereadores mirins por ano, são crianças e adolescentes. É o público que a gente precisa atingir. Eu acho que isso deveria fazer parte do ensino regular.
Mas, como não faz, a Assembleia faz o seu papel por meio da Escola do Legislativo e faz a formação desses vereadores mirins. E eles começam a entender a importância do parlamento, a importância da sua parte, primeiro de conhecer, porque ninguém gosta, ninguém respeita aquilo que não conhece. Então, se você participa de um programa desses, do vereador mirim, por exemplo, participa de uma eleição e entende que para você participar de uma eleição você tem que ser correto, você tem que defender aquilo que depois você vai conseguir realizar, você tem que respeitar os outros, né, os outros participantes desse mesmo projeto, você começa a entender o que é uma lei, né, como é que nasce uma lei, né, como é que o município se organiza, qual é o meu papel. Se eu sou um cidadão que nem conheço os meus direitos e os meus deveres também, porque hoje a gente tem não sei se é hoje, mas acho que a gente tem, a percepção que eu tenho que a gente tem uma facilidade muito grande de saber nossos direitos e uma dificuldade muito grande em entender que a gente, na mesma proporção, tem deveres também, né? Mas quando a escola vai e ensina isso, forma essas crianças, incentiva, estimula elas a participarem, a entenderem a importância, ou a entenderem o conceito de cidadão na prática, a Assembleia está fazendo a sua parte. Quando ela traz aqui o Parlamento Jovem, que aí já são estudantes, né, do ensino fundamental, ainda final, mas em médio, e que ficam uma semana aqui na Assembleia aprendendo como é que funciona a Assembleia Legislativa e o mais importante, que saem transformados daqui. E aí a gente vê que nós adultos não estamos fazendo a nossa parte. Eles vão aprender aquilo que a gente ensinar para eles. Se nós tivermos a capacidade de ensinar as nossas crianças a fazerem o certo, eles vão fazer o certo. Se a gente não fizer isso, não é nem que a gente não está ensinando o certo, mas se você não chama atenção para isso, se você não mostra no dia a dia o que faz a diferença e o que é viver em sociedade, sem ser só um conceito, mas nas coisas básicas, que é bem isso. Se você cola, você está sendo injusto com o seu colega que estudou. Você não estudou nada, chega lá, copia do seu colega, isso é justo? Se você está numa fila 2 horas respeitando. Eu tenho uma raiva disso. Ai, meu Deus, eu estou numa fila. Ninguém gosta, né? Eu me sinto né, a gente se sente uma pessoa, né? Vou dizer uma tança, porque tu tá ali na fila certinho, né? Fica ali um tempão, aí vem alguém que acha que o seu tempo é mais importante que o do outro e passa na frente e fica por isso mesmo. Então, assim, eu acho que por essas coisas, se cada um fizer a sua parte, a gente constrói uma sociedade melhor. Tenho certeza disso. Eu creio que esse programa também, né, ele vem para valorizar o conhecimento, porque a gente acaba valorizando aquilo que a gente conhece. Se a gente desconhece alguma coisa, a gente não vai valorizar. Então, a gente precisa conhecer a importância da ética, qual é o papel da ética, o resultado que a ética vai fazer na ética, sociedade. Né? Primeiro. E a diferença que isso faz no nosso dia a dia também na sociedade, naquele resultado que a gente está almejando. Se a gente não conhece, a gente não vai valorizar. Acho que o programa ele vem nesse intuito, né, procuradora? Com certeza. E isso que a Marlene lembrou, eu acho de fundamental importância. E não só trazer para a Assembleia, como a gente poder levar também as escolas do interior, né, e dialogando também com os agentes políticos no interior, a respeito da importância da política na vida das pessoas. As pessoas passaram a associar a política com algo deletério. E, ao contrário, política é a possibilidade que nós temos de fazer diferença positivamente na vida das pessoas. Então, ensinar e compartilhar como nasce a lei, como a democracia é importante, como o debate público é importante, como o debate ético é importante, como respeitar as regras nas eleições é importante para que a gente possa eleger bons representantes e, a partir disso, ter uma cidade mais bem cuidada, ter um estado mais bem cuidado, ter um país mais bem cuidado. O cultivo da política como algo positivo na vida da pessoa, das pessoas e da sociedade é importantíssimo. Eu acho que faz parte do resgate da cidadania, né, do debate sobre cidadania, que o Educando os Cidadãos traz essa questão, a valorização da política. No âmbito do Ministério Público, quais são os próximos passos dentro do programa? Nós temos, o doutor Afonso é um homem audacioso, vocês sabem, né? O que você tem a ver com corrupção já demonstrou isso em outros tempos. Ele agora é um promotor mais maduro. Acho que eu conversava antes do nosso podcast dizendo que eu acho que o Educando Cidadãos
pega, na verdade, reflete um Afonso Guizzo Neto muito mais maduro e, portanto, tratando as coisas com bastante profundidade. Então, a ideia do Dr. Afonso, apoiada pela instituição, é fazer uma caravana do Educando Cidadãos, ou seja, um percurso junto com todas as entidades que apoiam o programa, porque, veja, o Educando Cidadãos não pertence ao Ministério Público, não pertence à Alesc, não pertence ao Estado, não pertence a nenhuma das entidades, das instituições que o apoiam. Ele é de todos, ele é feito e promovido por todos. Então, apoiado também pelo Ministério Público, a ideia é percorrer o Estado inteiro conversando com agentes políticos, com líderes comunitários locais e com as estruturas locais do Ministério Público, no sentido de mobilizá-los para a multiplicação de tudo isso que a gente está conversando aqui, com uma metodologia própria, com materiais desenvolvidos para isso, a partir de uma base sólida para que não vire uma ação pontual. A ideia é a multiplicação mesmo. Marlene, vou aproveitar já essa deixa da procuradora, né, falando de ação pontual, né, como que a gente faz para garantir que esse programa ele se torne realmente uma política pública a longo prazo e não apenas uma ação pontual? Eu acho que é exatamente fazendo o que está sendo feito agora, é criar, dar as condições, e aí eu digo, dar as condições é você trazer Ministério Público, trazer os agentes políticos que podem transformar esse programa numa política pública né, que não tenha, que não, né, não acabe daqui a algum tempo, mas sentá-los todos à mesa como está sendo feito, né? Foi criado um termo de adesão que a Assembleia hoje faz parte e outros órgãos fazem, e eu ouso dizer que a Secretaria Estadual de Educação é fundamental, é uma parceira fundamental, porque eu acho que além dos agentes políticos, a gente precisa levar isso para as escolas estaduais e municipais, que quando a gente leva um Ministério Público que é super respeitado para dentro das escolas, a gente chama atenção, e a gente precisa fazer isso também, porque às vezes as pessoas olham para esse tema como uma coisa, não é comigo. Né? Não sou eu que tenho que aprender, quem tem que aprender é o outro. Quem tem que aprender são os políticos, e não é assim. Todos nós, né, especialmente na primeira infância, a gente tem que começar, tem que estimular, a gente tem que trazer as instituições para perto, para colocar em prática isso, né? Para todos nós juntos, imbuídos do mesmo espírito, conseguirmos colocar isso em prática e transformar isso numa política pública. Né? O programa pode virar uma lei, né, que já existe uma lei, mas o programa pode ser institucionalizado e com isso virar um projeto que Santa Catarina pode ser pioneiro, né, no Brasil e quem sabe aí no mundo. Mas eu acho que é isso, cada um fazendo a sua parte. Né? E essa caravana que a doutora Vanessa falou, eu acho que é fundamental. E aí o programa Vereador Mirim pode ser um grande parceiro. Sem dúvida. Né? Com a Escola do Legislativo, o doutor Afonso falava isso, porque ele chega nas escolas e ele promove debates exatamente sobre isso, sobre política, o papel, né? O que é política, afinal de contas, né? Qual é o papel dos legislativos municipais, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, né? Se você, mais uma vez, se a criança não entende o papel daquela instituição que está lá, que o vereador é uma autoridade no município, é importante, o prefeito é uma autoridade, mas se eu não sei para que ele serve, eu acabo entrando, pensando a mesma coisa que tem hoje, meio que um senso comum, político não serve para nada. E é muito pelo contrário, e a gente precisa desconstruir essa imagem. E aí a Assembleia tem um papel extremamente importante, fazendo esse trabalho com as escolas, mas eu acho que essa parceria com o Ministério Público, ela credencia ainda mais esse programa a virar realmente uma política pública, e que todas as escolas, e que se debata isso em todas as escolas, que a gente consiga trazer, como disse a doutora Vanessa, lideranças comunitárias, porque isso também tem que chegar nas comunidades. A gente também tem que levar em consideração hoje que no estado de Santa Catarina, e não só aqui, isso é uma realidade, o número de crianças está diminuindo. Uhum. Então, a gente precisa falar com quem faz a comunidade também, né? Com quem organiza a comunidade sobre isso. Porque, às vezes, eu tenho um recurso público para recuperar uma estrada de interior. Aí eu vou puxar para o meu lado, porque eu sou o presidente da comunidade, eu vou fazer a minha.
E isso é certo? Então, coisas simples como essas, mas que a gente precisa falar. E a gente só consegue falar isso com as pessoas, com quem está na ponta, se a gente for até lá. E hoje a Assembleia Legislativa faz, eu acho que tem vive um momento de aproximação da sociedade como poucas vezes se viu. A gente teve já isso no mandato do deputado Mauro, agora também do presidente Júlio, buscar ferramentas, né, a estrutura permite isso, a Assembleia tem essa condição de buscar ferramentas de aproximação da sociedade para que, quando você constrói uma lei, quando você aprova uma lei aqui, ela tem que ser resultado de um debate que vem lá de baixo. Eu tenho que entender que o vereador representa o município. Se ele vier, e nós temos hoje um espaço do vereador aqui, a demanda o tema que está sendo discutido aqui, ele já foi discutido lá embaixo. Então eu não vou criar uma coisa aqui, eu não vou aprovar uma lei que não vai servir para nada, que é só mais uma lei porque eu preciso produzir, porque eu preciso apresentar números, e aí eu falo isso também por experiência própria. Mas não, é o resultado de um debate que chegou até aqui e vai ser institucionalizado por meio de um debate aqui na casa e depois transformado em lei. Então, acho que assim, a gente tem muitas ferramentas que, se trabalhadas em conjunto, eu não tenho dúvida de que esse programa aqui é extremamente importante, e o nome dele diz tudo, é Educando Cidadãos, do menor do mais novo, do mais jovem ao mais idoso, a gente consegue mudar uma cultura. E a beleza do programa é justamente essa, ele não é um programa engessado, e porque não é engessado, cada instituição pode apresentar o seu melhor. Então, no caso do Ministério Público, por exemplo, os promotores de justiça vão às escolas, dialogam com os estudantes, fornecendo conceitos práticos de cidadania em todas as áreas de atuação do Ministério Público. Meio ambiente, direito da criança e do adolescente, combate à corrupção, enfim, tudo que o Ministério Público faz como instituição. A Assembleia, idem, né? E aonde entram as forças locais? Institucionalizando essa política como uma política permanente através da introdução desses elementos no currículo permanente das escolas, né? E aí nós vamos ter, sim, o trabalho sendo realizado diuturnamente. Menezes Marlene, a gente está falando de envolvimento de toda a sociedade, de mobilização de todos os atores que fazem parte dessa sociedade, e aí a gente tem um desafio, né? Torná-los multiplicadores de tudo isso que a gente vai colocar em prática, né? Como fazer isso? Inspirar é uma tarefa, na verdade é uma tarefa difícil, mas encantadora, né? E eu acho que parte de uma energia vital, né? O ponto de partida é a energia vital de todos os envolvidos. A gente precisa acreditar no que a gente está fazendo, e acho que fica evidente que todos os parceiros acreditam. São mais de 60 parceiros, Paulo. Pessoas, entidades que se aglutinaram a essa força-tarefa por acreditarem que a gente pode construir um país melhor a partir da construção de uma cidadania mais robusta, mais forte. Então, a palavra de ordem é inspiração. Quando o promotor de justiça vai à escola dialogar com os alunos, desde os pequenos até os do ensino médio, o reflexo que eles têm que enxergar nesse promotor de justiça é a crença de que todos nós temos uma parcela da solução. Os problemas estão aí? Sim, mas todos nós fazemos parte dessa solução, e você pode emprestar essa solução na construção do melhor. Então, eu acredito na inspiração como mote maior. É verdade. Eu acho que inspirar pelo exemplo, né? Eu acho que isso faz a diferença. E multiplicadores somos todos nós, né? Acho que a beleza, como a doutora Vanessa falou, uma das maiores virtudes desse programa é juntar instituições públicas e a sociedade civil organizada. Na minha opinião, se você não tiver a participação da sociedade civil organizada, não pode ter Ministério Público, pode ter Assembleia, pode ter o governo do Estado, a gente não consegue sensibilizar a sociedade para essa mudança importante. A gente precisa de todos juntos. E aí a gente vê que, mais uma vez, a inspiração. Só dando um exemplo aqui, meu filho um dia apareceu em casa, mas já faz tempo, quando ele era menor, e a gente no prédio não tinha separação de lixo orgânico. Tinha só o reciclável e o resto era tudo junto no mesmo lugar.
E um dia ele chegou em casa e me viu separando o lixo. E aí ele falou assim, mãe, mas você vai botar esse lixo orgânico junto com o outro lixo? A gente aprendeu na escola que isso é errado. Que o lixo orgânico a gente tem que separar porque ele pode virar adubo, não sei o quê, não sei o quê. Daquele dia em diante, mesmo sem ter... Aí depois, primeiro eu falei para ele, mas a Concap ela não separa, ela não leva separado. Daí ele falou, mãe, mas você pode levar para uma horta comunitária? Então, assim, é isso, é sobre isso. Não precisa, né, o que sempre foi assim não precisa continuar sendo assim. E é com as pequenas coisas que a gente muda isso. E aí, mais uma vez, inspirando em casa, inspirando no trabalho, né? Se você trabalha 6 horas, trabalha 6 horas, né? Não invente desculpas, não arrume um atestado médico para justificar uma ausência porque você, né, porque isso é um direito que você tem. É um direito que você tem quando você realmente está doente. Então, são coisas sensíveis assim, não são as coisas grandes. É inspirar pelo exemplo. Eu acho que isso que faz toda a diferença. Deixa eu aproveitar esse gancho já então. A Marlene já falou uma inspiração dela, né? Mas eu quero que detalhe um pouquinho mais, né? O que te inspira, e Vanessa também depois pode responder também, o que te inspira nessa nova geração? Eu acho que essa capacidade que eles têm hoje eles têm ferramentas na mão, eles têm acesso a tudo, coisas que a gente não tinha na nossa época. Mas nós adultos precisamos ser o filtro, porque eles têm acesso a qualquer informação. Mas se a gente não souber conduzir, se os professores não souberem conduzir, se nós, enquanto, né, pais, instituições responsáveis, não soubermos conduzir, como é que a gente quer que eles aprendam? O que a gente quer que eles aprendam? E eu acho que eles são, com essa gama de informações que eles têm, eles nos contestam, eles nos questionam, eles nos colocam em saia justa todos os dias, e isso me inspira, porque isso não deixa a gente ficar acomodado, nem enquanto pais, nem enquanto servidores públicos e nem enquanto sociedade. Então, acho que essa geração veio para questionar, mas questionar com argumento, porque ela tem aonde buscar, né, o argumento para mostrar que, mãe, isso aí está errado. Porque quando eu falei, a Concap não recolhe, ele já veio logo, não, mas a professora disse, e eu olhei, eu ouvi um podcast que dizia que tem hortas comunitárias aqui em Florianópolis e que o cidadão pode separar o lixo e levar lá, e aí virar adubo, e depois é uma horta que pode servir à comunidade. Então, esse tipo de informação, eu acho que esse círculo virtuoso é que faz toda a diferença e isso me inspira demais. Vanessa. Eu acho que eles são ousados, eles são críticos por natureza, eles nos colocam em xeque permanentemente nas nossas incoerências, né? E eles têm uma visão da vida muito diferente de nós. Eles consideram a vida de uma maneira muito mais integral, e isso às vezes se confunde com uma falta de apetite de ascensão profissional, né? Nós às vezes confundimos com isso. Não, é porque eles enxergam a vida de uma forma muito mais transversal do que nós fazíamos na nossa época. E isso, claro que isso tem problemas, mas isso é um trunfo se a gente puder conduzi-los de uma maneira adequada, se a gente puder instrumentá-los com a nossa experiência. Por quê? Porque eles não se contentam com pouco, eles não se contentam com meias palavras. Ou seja, se estimulados de maneira adequada, com os argumentos necessários a criticar, eles serão cidadãos definitivos na transformação do nosso país. Então, eu acho que essas são as características que me inspiram neles. Eles são ousados, mais do que eu sonhei ser na época deles, e são muito críticos. Verdade. Nós conversamos então com a Procuradora-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, Vanessa Cavalazzi, e também com a deputada e agora secretária-geral da Assembleia Legislativa, a Marlene Fengler. Obrigado por esse bate-papo tão inspirador. A gente poderia ficar horas aqui conversando, né? Fica clara a importância. Mas já acabou, Paulo? Foi rapidinho, mas calma. Começou. Que é o primeiro episódio só, gente. É só o nosso primeiro episódio. Aí eu quero mais, vou acompanhar todos. Legal. Fica clara a importância da gente investir na formação ética desde cedo, por isso que está aí o programa Educando Cidadãos e mostra que isso é possível com vontade, parcerias e engajamento. Recadinho final?
Fiquem ligados, né? Nos acompanhem, se integrem a esse esforço do Educando Cidadãos. Se você deseja se integrar a essa força-tarefa, se a sua instituição deseja se integrar a essa força-tarefa, procure nas nossas redes o Dr. Afonso e faça a inscrição, adira à parceria. Nós vamos juntos construir uma Santa Catarina melhor. Acho que é bem isso, é um trabalho conjunto, uma construção conjunta. A quem esse tema interessar, estamos todos aqui para trabalharmos em conjunto e encontrarmos caminhos melhores para a nossa sociedade, né? Respeitando, né, essa nova geração, né, tão crítica, tão ávida por informações, por conhecimento. Acho que se a gente souber em conjunto trabalhar, a gente vai formar uma geração de pessoas mais conscientes, responsáveis, participativas e conscientes da sua responsabilidade. Certinho, então. Obrigado mais uma vez, e a gente se vê no podcast. E a gente tem um recadinho também para você que está nos ouvindo e nos vendo, que a mudança, ela começa no nosso cotidiano em pequenos atos. E eu quero deixar também aqui uma última frase que a gente começou esse podcast também. A educação é o melhor antídoto contra a corrupção. Se você gostou do episódio, compartilhe, siga o podcast e nos diga o que achou nas redes sociais. O podcast Educando Cidadãos é uma parceria da LESC com o Ministério Público de Santa Catarina. O conteúdo multiplataforma é idealizado pela Rádio AL em parceria com a TVAL e a agência AL. A produção é de Sara Castro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Geller. Até a próxima!